Informação, que é o professor Lucas, e a gente está mais uma vez aqui com a nossa disciplina de microcontroladores. Vamos iniciar um assunto novo hoje, ainda tratando um pouco relacionado à entrada e saída de dados, mas a gente vai falar de um novo dispositivo periférico, que é o nosso display de LCD. Então a gente já percebeu, quando a gente estava utilizando lá o display de 7 segmentos, uma limitação quanto à escrita e contagem relacionada à quantidade de terminais que esse display de 7 segmentos ia necessitar do PIC. Em PICs com poucos registradores disponíveis, a gente teria uma limitação de contagem. Foi o que a gente viu no nosso último exemplo, quando a gente tentou fazer uma contagem de 0 até 99, utilizando o PIC 16628A. Então, para a gente facilitar essa contagem sem utilizar diversos portes, sem a necessidade de ocupar muitos terminais, a gente vai começar a utilizar o display de LCD. Tá bem? O display de LCD é um display de cristal líquido, né? A sigla em inglês aí, Liquid Crystal Display. E a gente tem alguns tipos. Então, alguns tipos são mostrados para vocês. O nosso display alfanumérico, que é aquele capaz de escrever alguns caracteres que já estão salvos na memória dele, tá? É o nosso display padrão, é o que é mais comum de encontrar e é o mais comum da gente trabalhar. Tá? Normalmente os displays apresentam informações objetivas e diretas. Um outro modelo é o nosso display gráfico. A gente está percebendo nessa segunda figura aqui. O display gráfico a gente consegue trabalhar pixel por pixel dele. Então não necessariamente ele já tem uma informação na memória. Então a gente consegue trabalhar pixel por pixel e formar uma figura, uma imagem. O display OLED, a gente começa a ganhar em qualidade no que a gente está mostrando. Então a gente consegue, vocês compararem ali o nosso alfanumérico com o nosso OLED, vocês percebem já que o OLED já apresenta uma resolução melhor, uma qualidade melhor de imagem. E por fim, o nosso display TFT. A gente já consegue variação de cores, boa qualidade de imagem, resolução melhor. Eu acho que fica bem nítido, bem claro que nesse sentido de cima para baixo, a gente está ganhando em qualidade, em resolução, na mesma proporção em que a gente está ganhando em custo. Como a maioria das aplicações de display, utilizando um microcontrolador básico para algum processo específico, vai ser alguma aplicação básica para mostrar uma informação relevante ou algum estado relevante, a maioria das vezes o nosso display de LCD alfanumérico vai ser suficiente. A principal forma de caracterizar um display é relativa à quantidade de colunas e de linhas que ele tem. Tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Display 8x2. Esse número aqui, o primeiro número sempre representa quantidade de colunas. O segundo número sempre representa a quantidade de linhas. Tá? Então, basicamente, a gente escreve um caractere por coluna. Se eu tenho duas linhas, eu escrevo nessas duas linhas a quantidade de caracteres que se refere às colunas. Vamos analisar esse primeiro exemplo aqui, nosso display 8x2. Se eu tenho 8 colunas e duas linhas, em cada linha eu consigo escrever 8 caracteres. Então esse display 8x2 me dá um total de possibilidades de 16 caracteres serem escritos. Tá? Aqui a gente tem esse exemplo, o exemplo do display 8x2, 8 colunas, 2 linhas. Mais abaixo aqui,
16 por 1 e 8 por 1. Tá? O mais comum, eu não coloquei a imagem dele aqui, porque é o que a gente já vai trabalhar. Por ser mais comum, a gente vai ver outros exemplos dele aí para frente. É o nosso display de 16 por 2, ou seja, duas linhas, a gente consegue trabalhar com duas linhas, e cada linha a gente consegue escrever 16 caracteres diferentes. Tá? Observe que no cantinho eu coloquei uma tabelinha para vocês de resumo, só com relação à quantidade de pinos que a gente vai ter em cada um desses displays. Então, num display 16 por 2, que é o nosso padrão, até está em negrito aí, a gente vai ter ou 14 ou 16 pinos. Tá? E a gente vai entender um pouquinho melhor do porquê dessa diferença aí com relação à quantidade de pinos. Então, um display de 16 por 2, que é o nosso padrão, vai possuir 32 células, ou seja, ele é capaz de receber 32 caracteres diferentes. Coloquei uma imagem aqui para vocês que representam uma célula única. Então, vocês percebam que em cada célula possuem aí uma certa quantidade de bits. De pixels. Esses pixels vão ser preenchidos ou não, formando a imagem que a gente quer. No nosso caso, a gente quer sempre a imagem de uma letra ou de um número, ou de um caractere específico, mas sempre esse caractere já vai estar salvo dentro da memória do display de LCD. Então, esse display de LCD, ele tem uma memória de programa nele, automática dele. Ele tem um microprocessador específico dele. Tá? Então, a forma de acessar é simplificada justamente porque a gente já tem outros hardwares encapsulados dentro do display de LCD. Isso daqui é padrão. Tá? A gente tem aqui horizontalmente 5 pixels e verticalmente 8 pixels. Isso daqui é um padrão comum. A gente consegue achar alguns displays de melhor resolução que a gente encontra a altura até 11 pixels. Mas na maioria das aplicações, os mais comuns, tudo, a gente vai encontrar o nosso padrão aqui de 5 pixels horizontais e 8 pixels verticais. Vamos entender um pouquinho da alimentação desse display de 7 segmentos. Dos 16 pinos que ele pode possuir, 3 pinos são dedicados à alimentação. Pinos 1, 2 e 3. Tá? A gente vai entender essa alimentação no próximo slide. Outros 3 pinos são dedicados ao controle de informações, ao controle de dados. São os pinos 4 ao 6. Do pino 7 ao pino 14 são os meus 8 pinos de dados. Então, são os dados que a gente vai transferir para o display de 7 segmentos, que ele vai ser responsável por mostrar, né, essa transmissão através de uma transmissão de dados paralela, sem problema, básica. Tá? Então, esses 8 pinos aqui, envio de dados. A gente vai ter nenhum problema em tratar isso daqui. E, por fim, os 2 pinos que justificam a possibilidade dele ter 14 ou 16 pinos, né? É o que a gente chama aí de pinos de alimentação de backlight. Então, o backlight é uma luz de fundo que o display pode ter ou não. Se o display tiver essa luz de fundo, a gente vai precisar de alimentação de backlight. Então, um pino para alimentação positiva, um pino para alimentação negativa, né? Que é o terra. Como se fosse o VCC dessa luz de fundo e o terra dessa luz de fundo. Tá? Se não tiver backlight, esses 2 pinos não vão existir, o que vai limitar a quantidade de pinos do display em 14. Ok? Essa luz de fundo, essa backlight, é um parâmetro interessante para quando vocês forem escolher algum display, comprar algum display, mas não passa de uma iluminação que facilita a visualização da informação que está sendo exibida pelo display. Ok? Os 3 pinos de alimentação. O pino 1 é o pino de terra, sem nenhum segredo. O pino 2 é o nosso pino de alimentação. Tá? Então,
igual todo dispositivo, a gente precisa conectar positivo, conectar negativo para alimentar o dispositivo. E o terceiro pino, que é uma novidade aqui, ó. O terceiro pino é o pino que a gente chama de contraste. Então, quão mais escuro ou mais claro vai estar a imagem no nosso display. Muitas das vezes esse contraste pode ser ligado direto em um resistor de valor fixo, né? O que não vai permitir essa variação de contraste. Caso a gente queira variar esse contraste, esse pino 3 vai estar relacionado a um tripote ou um potenciômetro de resistência variável, né? Então, à medida que a gente varia essa resistência, que é o mesmo princípio de funcionamento do tripote, a gente vai variar a tensão em cima dessa resistência. Consequentemente, a gente vai variar a tensão que está chegando no pino, se o pino está ligado a essa resistência, tá? Os 3 pinos seguintes dizem respeito ao controle da informação que está chegando ao display de LCD. Então, o pino 4 é o que a gente chama de seletor de registros. Esse seletor de registros, ele julga se a informação que está chegando deve ser tratada como um comando ou se a informação que está chegando deve ser tratada como um caractere. Na maioria das vezes, a gente quer tratar a informação como caractere. A gente está mandando caracteres para serem escritos no display, e não dando comandos, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai manter isso daqui em nível lógico alto, porque esse nível lógico alto significa que os dados que estão chegando ao display de LCD devem ser tratados como caracteres. Esse, então, é o nosso pino 4, o pino seletor de registros. O pino 5 é um pino que diz respeito à leitura e escrita da informação do LCD. Se a gente for pensar, não faz sentido a gente querer ler a informação desse LCD, né? A informação que a gente está pegando desse LCD foi escrita nele por outro processo que está acontecendo dentro do nosso microcontrolador. Então, eu não preciso ler a informação dele para usar ela em outro lugar. Eu já posso buscar essa informação direto na fonte. Então, praticamente não existe aplicações de leitura de LCD. Você pode usar, só não é prático. Muitas das vezes, a gente vai conectar esse pino 5 ao próprio Terra, para sempre estar forçando ali o nível 0, que é dando a informação de que a gente sempre quer escrever no display de LCD, tá? Porque não há necessidade de ler o que está no display de LCD, ok? E por fim, o nosso 6º pino, que é o pino de Enable, né? É o nosso pino de habilitação. Toda informação, toda transição, toda mudança de estado que a gente fizer no LCD só vai ser computada após um pulso nesse pino de Enable, tá? Então, todo o LCD funciona através da borda de subida do Enable. A gente não pode manter ele em nível alto, né? A atualização é feita após uma transição de estado, ou seja, um pulso de subida, né? Uma borda de subida, um pulso que indica do 0 para 1, né? Mudança de estado de 0 para 1. Então, se você quer jogar uma informação lá no LCD, não adianta só você enviar os dados e falar que você está escrevendo e que aquilo ali é caractere. Você precisa dar um pulso no Enable do LCD, o que permite que a informação vai ser atualizada, tá? Esses são os 6 pinos, 3 de alimentação, 3 de controle. Os outros pinos, né, os outros 8 pinos, a gente já falou, são os de dados, não tem muita informação complementar sobre eles. E os outros 2 pinos, que é do backlight, também a gente já falou, não tem muita informação que acrescentar sobre eles. Então, turma, isso daí foi um condensado geral sobre um display de LCD, principais funcionalidades e características, tá? A partir da próxima aula, a gente vai tentar entender qual que é o display de LCD que está na nossa placa e começar a utilizá-lo.
Uma boa noite a todos.